A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, em Cristo Jesus. Vamos meditar aqui na palavra do Senhor, que está aqui no livro de Josué. Está aqui no livro de Josué, no capítulo 7, no versículo 19 em diante, até o versículo 25, que diz assim, meus amados irmãos. Então Josué disse a Acã: meu filho, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e lhe dê louvor, e me declara agora o que tens feito. Não me encubras isso. Versículo 20. E Acã respondeu a Josué dizendo: verdadeiramente eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e tenho feito assim e assim. Versículo 21. Quando vi entre os despojos um manto babilônico muito bom e 200 siclos de prata e uma barra de ouro com peso de 50 siclos, a qual cobicei e tomei, eis que estão escondidos debaixo da terra no meio da minha tenda, e o dinheiro debaixo disso. Versículo 22. Então Josué enviou mensageiros, aos quais foram correndo à tenda, eis que estava tudo escondido em sua tenda, e o dinheiro debaixo disso. Meus amados irmãos, e aqui essa passagem aqui no livro de Josué, o Senhor os advertiu antes que eles entrassem em Jericó, eles pegassem todo o ouro, toda a prata, né? O Senhor advertiu eles sobre isso. O Senhor, ele não faz nada antes de nos advertir primeiro. A pessoa, ela cai no pecado, mas ela cai no pecado, cai consciente, porque o Senhor, ela adverte antes, né? O Acã, ele sabia das consequências que viria sobre ele, né? Mas mesmo assim ele cobiçou, né? Ele cobiçou aquele ouro, aquela capa babilônica, né? Então, meus amados, o Senhor, ele avisa antes, né? Então, como eu volto a falar, o Senhor nos avisa das consequências do pecado, né, meus amados irmãos? O Senhor, ele adverte, o Senhor está nos advertindo de várias formas sobre a natureza. O Senhor está dando sinais de prodígio, né? A palavra de Deus nos relata sobre isso, que quando o Senhor estivesse perto a voltar, o Senhor daria sinais para nós. Quer dizer, meus amados, o Senhor está nos advertindo através da natureza, os acontecimentos, né? As catástrofes. Então o Senhor, é uma forma que o Senhor tem de nos alertar do perigo iminente que está o arrebatamento da igreja, meus amados irmãos. Então nós temos que estar atento a isso, né? Então nós temos que estar atento a isso, nós temos que estar ligado. O verdadeiro cristão, ele está conectado a Deus, ele está conectado nas Escrituras e está acompanhando os sinais, né? Então, ele está acompanhando os sinais. Então, é o que eu volto a falar, o Senhor, para essas pessoas, o Senhor não vai vir de surpresa. Como eu volto a falar, o Senhor vai vir de surpresa para aquelas pessoas que estão desapercebidas, né? Aquelas pessoas que estão desapercebidas, estão levando o evangelho de qualquer maneira, né? Estão levando o evangelho de qualquer maneira. Então aqui o que eu quero relatar aos meus amados irmãos sobre essa passagem de Acã, é que Acã, ele foi advertido do perigo iminente. Mas só que Acã não deu ouvido, ele não deu ouvido à palavra dele, ele não deu ouvido à voz do Senhor, mas antes deu ouvido à voz de Satanás, né? Como aconteceu com Eva, lá naquele jardim, no jardim do Éden. O Senhor, ele advertiu aquele casal. Ele falou as consequências que teria se eles comessem daquele fruto proibido, daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o Senhor, ele advertiu eles.
Eles caíram no pecado sabendo. Eles caíram no pecado sabendo das consequências, mas o Senhor advertiu. Falou, de toda árvore comereis, mas daquela árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis e nem toqueis nela. Né? Mas a Eva, ela desacreditou em Deus e preferiu acreditar em Satanás. Né, meus amados irmãos? É o que está acontecendo hoje. Com essa maldita teoria da prosperidade, com esse engano que está dentro das igrejas, meus amados irmãos, é coisa impressionante. É coisa de dar nojo, meus amados irmãos, é coisa de dar nojo você ver o engano que está nessas igrejas. As pessoas levando um evangelho de qualquer maneira, um evangelho sem cruz, um evangelho sem arrependimento, um evangelho de oba-oba, né? É isso que estão vivendo hoje os cristãos. A gente vê a maioria dos cristãos hoje vivendo um evangelho sem cruz, um evangelho que não tem cruz, né? Um evangelho sem sofrimento, um evangelho de oba-oba, né? Um evangelho que essa maldita, né? Essa é uma miséria, essa é uma desgraça, essa teoria da prosperidade. Eu vejo essa teoria da prosperidade como uma desgraça, você entendeu? Eu peço perdão a minha expressão, mas isso é a forma, né? É uma teoria que não tem nada a ver com o evangelho do Senhor Jesus, né? É uma teoria que não tem nada a ver. Então, meus amados irmãos, eu li para vocês aqui até que nesse versículo 22, agora eu vou continuar lendo aqui até no versículo 25, para meus amados irmãos comparar as consequências que teve a desobediência de Acã e o que levou à desobediência de Acã. Ele preferiu acreditar em Satanás e desobedecer a Deus, só que o juízo sobre Acã veio. Então, meus amados, o juízo vai vir sobre aquelas pessoas que não estão dando ouvido à palavra do Senhor, não estão dando ouvido aos maranatas do Senhor Jesus, que o Senhor está bem perto, o Senhor está próximo. Só que aí o povo continua dormindo, o povo não quer saber de nada, o povo quer levar a vida de qualquer maneira, ainda estão agarrados com as coisas dessa terra, né? Estão agarrados com as coisas dessa terra, entendeu? Porque hoje não se prega nessas igrejas, não se prega sobre arrependimento, sobre salvação. É só sobre campanha de campanhas e campanha de prosperidade, campanhas e campanha. Então essa é o evangelho, mas só que esse evangelho não é de Deus, é o evangelho de Satanás, né? Então esse evangelho que estão levando o evangelho de qualquer jeito, um evangelho de oba-oba, não é o evangelho de Jesus, não é o evangelho da Bíblia Sagrada, é o evangelho que eu conheço. Eu fico com as escrituras. Eu afastei um pouco dessas igrejas porque me dá nojo ir nessas igrejas. Eu falo com a maior verdade do mundo, meus amados irmãos. Dá nojo ir nessas igrejas. Você só vê falar de prosperidade. Você não vê falar de cruz. Você não vê falar de salvação. Você não vê falar de arrependimento. Está conduzindo as almas ao fogo do inferno, né? Então, meus amados irmãos, vou continuar lendo para vocês aqui no versículo 23 para nós dar continuidade a essa mensagem, que diz assim a palavra do Senhor: e tomando todas as coisas do meio da tenda, trouxeram a Josué e todos os filhos de Israel e expuseram diante do Senhor. Versículo 24. Então Josué e todo Israel com ele tomaram, veja bem, meus amados, presta atenção aqui nesse versículo, tomaram Acã, filho de Zera, e o dinheiro, e o manto, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, seu jumento, suas ovelhas, sua tenda, e tudo quanto tinha levado, tudo ao vale de Acor. Então, meus amados irmãos, só parando um pouquinho aqui, Josué mandou pegar tudo. O que tinha de Acã, boi, um exemplo aqui, boi, jumento, carneiro, o que ele tinha adquirido naquela época, era para pegar tudo. Boi, carneiro, galinha, eu estou falando galinha, jumento, tudo que ele tinha. Pegou as criancinhas dele, só para você ver o que é o Deus. Deus, ele não é só amor, não, viu, meus amados irmãos? Deus, ele não é só amor. Pegou tudo que ele tinha e levaram tudo ao vale de Acor. Versículo 25. E disse Josué: por quê? Olha o que Josué disse:
Por que nos perturbaste? Te perturbará o Senhor neste dia. E todos os israelitas, vejam bem, apedrejaram e queimaram a fogo, depois de apedrejaram com pedras. Meus amados irmãos, eles levaram tudo aquilo que Acã tinha adquirido até aquele tempo, levaram tudo, pegaram tudo dele, tenda, pegaram os bens que ele tinha adquirido, levou tudo ao vale de Acor, e lá ele foi apedrejado. Tudo, aqueles animais que ele tinha, aquelas ovelhas, aquilo tudo foi apedrejado. Os filhos dele, eu imagino, meus amados irmãos, aquele filho olhando para a mãe dele, uma criancinha olhando para a mãe dele, perguntando assim, um exemplo que eu estou falando isso aqui de mim mesmo, um exemplo: uai, mãe, por que esse povo quer nos apedrejar? Por que eles querem nos matar se nós não fizemos nada? Então, mas devido ao pecado de Acã, Deus queria erradicar, acabar com tudo, entendeu? Deus queria, o juízo desceu sobre a família toda. Entendeu, meus amados irmãos? Eu quero que vocês pensem nesse ponto aqui, o que é o Deus de amor, o que é o Deus de justiça. Deus, ele é amor, meus amados irmãos. Eu volto a falar e muitas vezes, Deus é amor, mas ele é juízo. Ele vai julgar o pecado. Então não pense você que levando um evangelho de qualquer maneira que você está agradando a Deus, não. O juízo vai vir sobre você mais cedo ou mais tarde. Você pode esperar que o juízo vai vir sobre você. Você não precisa ficar despreocupado. Se você não se arrepender, mudar seu jeito de vida, o juízo virá sobre você. Entendeu, meus amados? Agora o povo fala assim: mas o Deus do Antigo Testamento era um Deus muito duro, e o Deus do Novo Testamento é um Deus mais misericordioso. Não, meus amados irmãos, ele é o mesmo Deus. Que veja bem, é até pior. No Antigo Testamento, se uma mulher fosse pegada em adultério, ela era apedrejada. No Novo Testamento, só de você olhar para a mulher e desejar, você já está pecando no seu coração. Então, muitos pensam, não, ele é o mesmo Deus. Você entendeu? Só que agora você pensa que a graça, porque a graça, podemos viver de qualquer maneira. Não. A Bíblia Sagrada é muito bem clara. O que pregam nas igrejas hoje não é o que o Senhor diz na sua palavra. Então nós temos que ficar com a palavra que é verdadeira. O que pregam nas igrejas hoje, eles distorcem muito a palavra do Senhor. Então, meus amados irmãos, continuando, o juízo, ele desceu sobre aquele povo. O juízo desceu. De Jesus, ele avisou antes: vocês vão a Jericó, vocês vão pegar todos os despojos, mas não pegue nada para vocês. Eu estou sendo bem claro. Aquele que pegar vai morrer. O Senhor, ele avisou, mas o Acã, ele preferiu acreditar em Satanás do que acreditar em Deus. O juízo veio sobre Acã. Entendeu, meus amados? Esse versículo eu quero que vocês entendam. O Deus ele é amor, mas também ele é juízo. Depois você pode ler, pega a sua Bíblia e lê lá em Josué, no capítulo 7, no versículo 19 em diante, você vai ver. Meus amados, às vezes você fica só ver o que o pastor fala, o que a pastora fala, mas você não vai nas escrituras. Eles distorcem muito a palavra de Deus. Eles não falam, a maioria não fala a verdade. Eu não digo todos, mas a maioria não fala a verdade. Você entendeu? Porque estão interessados no seu dinheiro, estão interessados no seu dízimo, na sua oferta. Por isso que eles não falam a verdade. Por que eles não falam a verdade? Porque eles falar sobre arrependimento e salvação não vai dar retorno financeiro para eles. Então, meus amados, vocês têm que ver que o Deus da Bíblia não é o mesmo Deus que estão pregando nessas igrejas evangélicas. Vocês têm que comparar as escrituras. Vocês têm que ser um cristão bereano que compara as escrituras. Como eu volto a falar, aqueles cristãos de Bereia, o que Paulo falar, olha o apóstolo Paulo, quem é o apóstolo Paulo? O que Paulo falar, eles iam nas escrituras e comparavam para ver se o que Paulo estava falando era verdade. Mas as pessoas não querem perder tempo, eles preferem acreditar nesses falsos ensinadores. Esses falsos ensinadores e de que acreditar na palavra de Deus. O que aconteceu com Eva? Deus avisou para eles, só que Eva não deu crédito à palavra de Deus e acreditou em Satanás. Que Satanás disse: não morrereis. O poder de persuasão de Satanás é esse. É o engano que ele está dentro das igrejas. Não, irmão, você pode fazer isso. Você pode. Muitos pastores falam: não, irmã, você pode ficar aqui. Você está em adultério, mas não tem nada. Você pode ficar aqui. Você pode participar da ceia. Você pode louvar. Então, quer dizer, é coisas que Deus abomina. E a igreja hoje
Diz que não, diz que pode fazer, não tem nada não precisa preocupar. Então esses pastores, esses falsos ensinadores, eles não estão preocupados com a sua salvação, com a sua vida eterna. Eles estão preocupados com o seu dinheiro. O retorno financeiro que você vai deixar todo mês, que é o dízimo e as ofertas. E eu já falei sobre isso, sobre dízimo e as ofertas, que o dízimo, Deus estava falando com o povo de Israel, não tem nada a ver com a igreja de hoje. Ou tanto que eles distorcem a palavra de Deus. Então, meus amados, reflita, busque as escrituras, lê as escrituras, lê essa passagem de Acã, que está no livro de Josué, no capítulo 7, no versículo 19 em diante. Busque as escrituras, lê as escrituras, fique com as escrituras, não fique com esse falso ensinamento. Entendeu, meus amados irmãos?